Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Nós servimos um Deus forte, servimos um Deus que realiza milagres em nossa vida. Amém? Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para ministrar na sua vida. E o título dessa mensagem é Deus pode. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus pode, meu irmão. Diga para outra pessoa, sem ser essa que você disse: Deus pode. Diz isso para ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus realiza. Eu creio que Deus faz. Então eu queria que você colocasse toda a sua atenção na mensagem nesse momento. Eu queria que você colocasse realmente toda a sua força na mensagem, para que você possa ser abençoado. Às vezes, no momento de louvor, a gente fica um pouco distraído, né? Então eu queria que você realmente ficasse no seu lugar, que você prestasse o máximo de atenção possível, evitasse levantar para ir no banheiro, evitasse para sair para tomar água, né? Os alequinhos, não sirva água. Eu quero que você esteja ligado no trono da graça. É momento de ouvirmos a palavra de Deus, é momento de estarmos com reverência diante do Senhor, para que a bênção do Senhor nos alcance. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus. Nós não estamos na casa de qualquer pessoa, nós estamos na casa de Deus. Na casa de Deus nós não nos comportamos de qualquer maneira, não falamos qualquer coisa, né, e nem fazemos o que nós queremos. Nós precisamos nos portar da maneira tal que venha agradar o coração de Deus. Então eu queria o máximo da sua atenção para que realmente Deus estivesse operando na sua vida e que eu seja apenas um canal para que Deus esteja usando aqui esta noite. Amém? Feche os teus olhos assentado onde você está e põe a mão à altura do seu coração, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Pai, eu preciso em nome de Jesus da tua graça e da tua misericórdia. Pai, eu preciso da sua instrução e da sua iluminação. Como homem sou muito pequeno, ó Deus, eu preciso me desfazer de mim mesmo neste momento, ó Pai. Eu preciso, ó Deus, ser tocado pelo Senhor, para que o Senhor venha falar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já planejou em seu coração. Então eu venho repreender agora todo espírito de distração, toda movimentação contrária, Senhor, à explanação da sua palavra aqui esta noite, à realização do milagre do Senhor na vida destas pessoas, porque eu creio, ó Deus, que nós não estamos aqui por coincidência, nós não estamos aqui, ó Deus, simplesmente por estar. Nós estamos aqui, ó Senhor, porque o Senhor nos trouxe para operar um milagre em nossa vida. Então eu creio, ó Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nesse exato momento o Senhor fará em nome de Jesus. Amém e amém. E a igreja diga graças a Deus. Aleluia. Deus pode, Deus faz, viu, igreja? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Número 6. Pode ficar assentado como você está, mas com reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor a nossa adoração. Por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Glória a Jesus. Capítulo 6, versículo de número 5 até o versículo de número 9. Amém, igreja? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, e irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Deus pode. Repita comigo: Deus pode.
Mais uma vez, Deus pode. Deixa eu falar uma coisa para você que essa noite, em nome de Jesus, eu não sei o que está nesse momento no seu coração, eu não sei o que é a sua necessidade, eu não sei o que você está precisando, mas Deus está falando com você aqui esta noite que Ele pode. Deus pode. Às vezes você não pode, mas Deus pode. Às vezes você não consegue, mas Deus consegue. Às vezes você está pensando em desistir e Deus está falando: não desista, porque comigo você vai conseguir. Se existe alguma situação assim na sua vida, eu profetizo que esta noite Deus realizará um milagre na sua vida. E só quem acredita, abra a boca da glória e pode aplaudir o nome de Jesus esta noite com toda a sua força. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Milagre. Quem precisa de milagre? Eu pensei em algumas situações para trazer para a igreja. Redobre a sua atenção em nome de Jesus. Redobre a sua atenção em nome de Jesus. Milagre. Nós precisamos entender realmente quem precisa de milagre. Alguém que tem uma enfermidade precisa de milagre, igreja? Precisa? Precisa. Alguém que tem uma enfermidade incurável precisa de um milagre. Precisa de uma intervenção divina. Precisa de uma ação de Deus. Se há alguém aqui essa noite que tem alguma enfermidade, às vezes você já lutou para a cura dessa enfermidade e ainda não conseguiu, Deus pode, meu irmão, em nome de Jesus. Deus pode. Eu acho que a igreja não está entendendo. Deus pode realizar um milagre na sua vida. Se até nesse momento a medicina não pôde, se até nesse momento você não conseguiu, Deus pode. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Quem precisa de um milagre? Alguém que está na prisão, condenado, precisa de um milagre. Como Pedro estava preso e a igreja intercedia por ele. Como Paulo e Silas estavam presos e começaram a louvar e adorar a Deus e as cadeias se romperam. Alguém então que já está condenado precisa de um milagre, precisa de uma intervenção divina. E muitas vezes você não precisa estar de trás das grades para estar preso. Às vezes você encontra-se preso em liberdade. Às vezes você se encontra preso no medo. Às vezes você se encontra preso na depressão. Às vezes você se encontra preso na angústia. Eu não sei o que às vezes tem te aprisionado, mas se você encontra-se de alguma forma preso, o Senhor te trouxe aqui esta noite para quebrar as correntes, para romper as grades e para te colocar em libertação. Ele te trouxe aqui esta noite porque Ele pode e Ele há de fazer esse milagre na sua vida, em nome de Jesus. Quem precisa de um milagre? Alguém que está então endividado e não tem com o que pagar. Essa pessoa precisa de um milagre. Além de muita boa vontade e coragem para trabalhar, essa pessoa precisa de um milagre. Precisa de uma ajuda de Deus, para que Deus intervenha. Não que Deus perdoe a dívida, mas que Deus lhe dê condição de ganhar a quantia para pagar a dívida. Então, às vezes, um milagre precisa acontecer. E eu estou falando de um Deus de prosperidade que pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Eu estou falando de um Deus que pode executar as coisas segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Amém? Glória, eu vou ter que parar, não tem jeito. Porque a movimentação atrapalha. É melhor deixar, GG, deixa. A movimentação atrapalha. Nós estamos aqui para ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor quer fazer um milagre. Eu noto que quando é noite de milagre, quando é noite para Deus agir, Satanás ele tenta de todas as formas tirar a sua atenção. Satanás tenta de todas as formas tirar o seu pensamento. Ele distrai o seu pensamento. Ele distrai, ele movimenta as coisas ao seu redor para te atrapalhar. Mas eu quero te dizer essa noite que nada vai atrapalhar a sua bênção. Nada vai atrapalhar o seu milagre. Deus está trabalhando em favor da tua vida, porque você está esperando e há de acontecer a manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu profetizo isso essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem precisa de um milagre? Um casamento que está em processo de divórcio, está fadado à destruição. Esse casamento precisa de um milagre. Esse casamento precisa da intervenção de Deus.
precisa que algo aconteça, e eu acredito que algo pode acontecer, porque Deus, Ele trabalha aonde eu e você não conseguimos trabalhar. Deus faz aonde eu e você não conseguimos fazer. Às vezes tudo parece estar destruído, às vezes tudo parece estar acabado, e Deus chega e muda a circunstância, e Deus chega e muda a história. Se você está com alguma história destruída, eu quero te dizer que você está diante de um Deus esta noite que pode mudar a sua história, e se você crê, é só glorificar o nome do Senhor. Quem precisa de um milagre? Alguém que perdeu a esperança precisa de um milagre. Então a necessidade é grande, igreja. E se nós fôssemos falar aqui em tantas outras questões a respeito do milagre, há tantas situações que existem pessoas esperando o milagre, que nós iríamos passar aqui a noite inteira enumerando cada uma delas, falando a respeito de cada uma delas. Então eu não sei a situação que você se encontra esta noite, mas se você necessita de um milagre, a ação de Deus, ela vai te encontrar esta noite, amém? O milagre, ele não acontece se não existe uma necessidade. Se não existe uma necessidade, o milagre não acontece. Se não tem uma necessidade, não precisa do milagre. Nós lemos um texto aqui que precisava de um milagre. Uma grande multidão, e aquela multidão estava com fome. Como alimentar aquela multidão? Só tinha um rapaz que tinha levado um lanche, e já tinha alguém de olho no lanche dele. Porque quando falaram que não tinha o que comer, um dos discípulos do Senhor disse assim: ei, tem um menino ali que tem um lanche. Ele já tinha visto o lanche do menino, certamente ele já tinha pensado em chamar o menino para dividir o lanche. Ele já estava com fome também. Mas como alimentar aquela multidão? Somente através de um milagre. Então aqui, aprenda uma coisa aqui esta noite. O milagre, ele não acontece se não existe uma necessidade. Deixa eu te dizer, se há alguma necessidade na sua vida aqui esta noite, pode acontecer um milagre. Se há alguma necessidade na sua vida aqui esta noite, pode acontecer um milagre. Pode acontecer um milagre. Estenda sua mão direita para cá em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, se há alguma necessidade aqui esta noite, na vida de alguma dessas pessoas que estenderam esta mão em direção a esse altar, eu quero profetizar em nome de Jesus, que mediante essa necessidade, vai acontecer um milagre na vida desta pessoa, e só quem recebe, abre a boca e dá glória, e pode aplaudir o nome do Senhor esta noite, aleluia! Glória a Jesus. No texto nós podemos prestar atenção que a multidão segue Cristo ao monte por causa de uma necessidade, tá? No texto nós podemos ver que passam as horas e todos então têm fome, uma necessidade. Nós podemos ver no texto que não há comida e pouco dinheiro, uma outra necessidade. Nós temos aqui situações em que realmente o Senhor precisava intervir. Não fique triste se você está vivendo alguma situação que você não está enxergando alguma solução para essa situação. Não fique triste se você está vivendo uma necessidade que você não está encontrando nessa necessidade força suficiente para vencer. Eu quero te dizer em nome de Jesus que nessa necessidade Deus pode agir. Eu estou falando em nome de um Deus que pode, eu estou falando em nome de um Deus que faz, eu estou falando em nome de um Deus que realiza, eu estou falando em nome de um Deus aqui esta noite que quer mudar essa sua situação, que quer mudar essa sua realidade, em nome de um Deus que quer fazer um milagre na sua vida. Às vezes a situação destruída, mas é uma oportunidade para Deus agir na sua vida. É uma oportunidade para Deus mudar a história do casamento, mudar a história na sua vida financeira, mudar a história espiritual. Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, meu irmão, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, Cristo usa um pouquinho para realizar um grande milagre. Ele usa um pouquinho para realizar um grande milagre, amém, igreja? Do pouco o Senhor faz muita coisa. Às vezes você tem pouco,
Mas Deus pode transformar esse pouco em muito. Às vezes você está com pouca esperança, mas o Senhor pode transformar essa situação esta noite. Foi o que aconteceu na vida daquelas pessoas que estavam ali. Com o lanche de um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, foram alimentados 5.000 homens que não tinham levado nada, que não tinham trazido nada para aquela reunião. O lanche de um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, foi o elemento que o Senhor usou para fazer aquele milagre. Muitas pessoas desprevenidas naquele lugar, mas havia alguém que pôde ser usado pelo Senhor. Uma pequena coisa e Deus fez um grande milagre. Uma pequena situação que Deus pode fazer acontecer grandes coisas na sua vida. Deus pode transformar esta simplicidade em honra. Deus pode mudar toda essa história. Deus pode te tirar de uma movimentação que outrora você está por baixo. Deus pode te tirar dessa localidade e te colocar por cima. Deus pode mudar. Deus pode criar uma situação. Deus pode fazer um milagre. E se há alguém aqui esta noite que está necessitado de um milagre em alguma área da sua vida, eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar: essa situação há de mudar, há de mudar, há de mudar. Deus há de fazer um milagre na sua casa. Deus há de fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de realizações. Mas é tão pequena essa coisa que eu tenho. É tão pequena essa coisa que eu tenho. O Senhor usa as pequenas coisas e faz grandes acontecimentos. Pode acontecer uma grande coisa na sua vida. Você às vezes adentrou a porta desse santuário hoje com muito pouca esperança, às vezes com muito pouca força. Às vezes você entrou aqui até mesmo pensando que não ia acontecer nada. Mas eu quero te dizer, há um milagre sobre a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar nesse texto que nós lemos: Cristo honra aqueles que fazem preparações. Repita comigo: preparações. Cristo honra quem se prepara. Cristo honra quem se prepara. Então, se você quer viver um milagre, se prepara para o milagre. Se prepara para o milagre. Se você está diante de uma necessidade, busque a preparação. Porque o Senhor, Ele honra aqueles que fazem as preparações. O rapaz, ele levou um lanche em caso de um evento, do evento demorar, né? A sua mãe amorosa preparou a comida pensando no bem-estar do seu filho. Ele foi preparado. Pode demorar. E se demorar, eu tenho o meu lanche. Eu estou o quê? Preparado. O Senhor honra quem se prepara. Ao ler esse texto na tarde desse dia, às vezes é algo muito simples, mas eu pude ver nesse versículo que o Senhor, Ele honra aquele que se prepara. Meu irmão, ainda que seja em poucas coisas, se prepare. Ainda que seja na simplicidade, se prepare. Esteja você preparado, porque Deus há de realizar grandes coisas, grandes obras na sua vida. E se você acredita, pode abrir a sua boca e dar glória àquele que pode, em nome de Jesus. Então o Senhor honra aquele que se prepara. Em quarto ponto, dentro desse texto, Cristo, Ele honra aqueles que têm o coração para compartilhar. Cristo honra aquele que tem um coração para compartilhar. Nós vimos isso no texto, tá? O menino, ele foi um herói que decidiu compartilhar com Cristo. Aqui está o segredo do êxito. Ao entregar o nosso pouco a Cristo, Ele sempre produz algo extraordinário. Ao entregar o pouco diante do Senhor, Ele sempre transforma aquele pouco em algo extraordinário. Você entrou aqui hoje às vezes abatido, com muito pouca força, mas Deus há de transformar essa sua força. Deus há de transformar essa sua situação.
Deus há de transformar essa sua angústia. Deus há de movimentar o céu e a terra em teu favor. Escute isso aqui. Deus há de movimentar o céu e a terra em teu favor. E só aquele que realmente está necessitado vai recebendo aí. Seja fiel no pouco. Deus vai fazer uma obra extraordinária na tua vida. E só quem acredita, abre a boca e dá glória ao Senhor. Deus há de fazer uma obra extraordinária na sua vida. Diante dessa situação, diante dessa pequenez, diante dessa coisa insignificante, mas seja fiel ao Senhor teu Deus. Tenha um coração para compartilhar, tenha um coração para viver na presença de Deus, e Ele há de fazer uma obra extraordinária na sua vida. Em quinto lugar, nesse texto que nós lemos, os milagres acontecem para aqueles que têm expectativas. Amém, igreja? Os milagres acontecem para quem tem expectativa. Se você não tem expectativa, não acontece milagre na sua vida. Mas se você tem expectativa, você é alguém que pode ser acometido pelo milagre a qualquer momento, viu? Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão seguia, porque eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aquilo gerou no coração daquelas pessoas uma expectativa. Aquilo gerou no coração daquelas pessoas uma esperança. Eu vou estar com ele, pois aonde ele está, milagres acontecem. Eu vou estar com ele, pois aonde ele está, o extraordinário acontece. Eu vou estar com ele, porque ele pode intervir na minha vida. Eu vou estar com ele, porque ele pode realizar o milagre que eu estou precisando. Ele pode curar alguém da minha família. Ele pode me curar, ele pode me restabelecer. Eu vou estar com ele. O Senhor gerou expectativa no coração daquele povo. E se você veio aqui esta noite, é porque você veio com uma expectativa. E mediante a expectativa que te trouxe aqui, eu quero profetizar o milagre realizado na sua vida, em nome de Jesus. Aquele que tem expectativa, o milagre acontece. Gere expectativa no seu coração. Gere expectativa no seu coração. Está vivendo essa situação aí? Gere uma expectativa de vitória. Gere uma expectativa de vitória. Não está fácil não? Gere a expectativa que você vai vencer. Você está lutando? Gere a expectativa que você vai vencer essa luta. Abra o seu coração para que a palavra de Deus possa surtir efeito na sua vida. Só temos então isso aqui que esse menino trouxe para a merenda. Só temos isso aqui que esse menino trouxe para se alimentar. Pois está certo, é disso aí que nós vamos alimentar toda a multidão. Esse povo está com expectativa, e eu vou suprir a expectativa deste povo, e eu vou suprir a necessidade deste povo, e o Senhor há de suprir a sua necessidade esta noite, em nome de Jesus. Os milagres acontecem para aqueles que têm expectativas. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode receber o seu milagre. Se a sua fé é pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode receber o seu milagre. Agora, se você não tem fé, não tem como você receber o seu milagre. Agora, se você tem fé ainda que pequena, o milagre pode acontecer na sua vida. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando o nosso coração é tocado pela fé, milagres acontecem. A vida com o Senhor não é uma vida normal. A vida com o Senhor é além da normalidade. Nós precisamos ter um coração cheio de expectativa. Nós precisamos ter uma fé disposta a realizar, uma fé disposta a fazer. Deus te abençoe e que o seu coração seja cheio de expectativas, e que o Senhor possa suprir as suas necessidades, e que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que você está precisando, do que você está pedindo esta noite, porque o Senhor, Ele supera a expectativa, Ele faz além do que nós esperamos, Ele faz mais do que nós precisamos. Nós aprendemos isso também com o Senhor. Os milagres, eles acontecem quando nós oramos. Há pessoas que esperam milagres, mas não oram a Deus. Você tem a prática da oração?
Você tem o seu tempo sozinho com Deus. Nós temos ensinado isso na igreja. Você tem feito o seu TSD. Você tem lido a Bíblia todos os dias. Tem orado a Deus todos os dias. Se você não ora, como que você quer um milagre? Pela oração dos outros? Você precisa desenvolver o seu tempo com Deus, a sua oração com Deus, pois o milagre só acontece quando nós oramos. Eu vi isso nesse texto simples, mas que tanto falou ao meu coração na tarde desse dia. Cristo toma um pouquinho em suas mãos e dá graças ao Pai, e logo começa o milagre da multiplicação. Cristo pega o pouco que eles tinham e começa a orar. E quando ele começa a orar, a multiplicação começa a acontecer. Esta noite, preste atenção, porque há uma chave aqui. Esta noite, diante da sua necessidade, preste atenção, há uma chave aqui. Quando você começar a orar, o milagre vai começar a acontecer na sua vida. Quando você começar a orar aqui esta noite, o Senhor vai começar a movimentar em seu favor. Quando você começar a orar aqui esta noite, o milagre vai começar a se tornar real na sua vida. As impossibilidades começarão a se transformar em possibilidades. Aquela situação financeira fraca começará a mudar essa história, o Senhor, em teu favor. Aquela situação que estava te deixando triste e angustiado começará a mudar aquela história, porque Deus vai ouvir a sua oração. Sabe por que o diabo nos impede de orar? Porque ele sabe que quando nós começamos a orar, o Senhor responde. Porque ele sabe que quando um servo de Deus começa a clamar, o Senhor começa a fazer em favor da vida daquele servo. Quando você começar a orar aqui esta noite, Deus vai começar a realizar um milagre em sua vida. Ele faz além da expectativa quando nós oramos. Eu encerro o 7º ponto dentro do texto que nós lemos aqui esta noite, falando para você que Deus sempre responde com mais do que o que nós pedimos. Ele sempre responde com mais do que o que nós pedimos. Quando você começar a orar aqui esta noite, Deus vai te responder com mais do que o que você está pedindo. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Há de acontecer mais do que o que você está pedindo. Há de acontecer mais na sua vida. Há de acontecer mais do que o que você está esperando. Pastor, como que é isso? Olha o que aconteceu no texto, irmãos. Houve comida para satisfazer toda a multidão. A necessidade era o quê? Satisfazer quem? A multidão. Houve comida para satisfazer a multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães. Alimentou todo aquele povo e ainda sobrou 12 cestos de pães. Nós estamos falando de um Deus que pode. Nós estamos falando de um Deus que faz mais do que nós esperamos. Nós estamos falando de um Deus que realiza mais do que o que nós pedimos. Eu não sei o que você está colocando diante de Deus aqui esta noite, mas eu sei, o Deus que me trouxe aqui está me falando para falar contigo. O Espírito de Deus conduz a minha voz para te dizer esta noite que Ele vai fazer infinitamente mais do que o que você está pedindo esta noite. Pastor, qual é a chave? Começar a orar. Essa é a chave. Qual é a chave? Começar a orar. Fala para o irmão que está do seu lado. Começar a orar. Fala para ele. Esta é a chave. Fala para ele. Esta é a chave. Começar a orar. Esta é a chave. Que Deus te abençoe.